E agora? Tudo bem, meu querido, minha querida? A gente está aí de volta e hoje, né? Qual seria ou qual poderiam ser algumas propostas possíveis para a gente lidar com esse jogo maluco, com esses rituais de sofrimento que a gente assimila e aceita? Como a gente poderia apresentar caminhos que pudessem ajudar-nos a sair daí? Bom, eu coloquei aqui na minha colinha umas 13 pontos que eu acho que poderiam servir. Vamos lá, e eu vou ser muito direto em cada coisa. Eu pediria a você o seguinte exercício. Você pega isso que eu estou falando, anota e tenta fazer alguma coisa, cara. Tenta sair e desatar esse nó. Não fica sonhando em viver numa comunidade, sonhando em fazer alguma coisa, idealizando alguma coisa. Não, mexa-se, faça alguma coisa dessas. Se você não consegue fazer todas, escolha alguma e faça hoje. Começa a mudar na sua vida e você vai ver o que acontece. Bom, então quais seriam as respostas possíveis ao nosso BBB nosso de cada dia, aos nossos rituais de sofrimento e a essa religião da economia? Bom, primeira coisa, mas a primeira coisa que eu queria chamar você para desafiar é desafiar o oráculo. O oráculo diz: não há trabalho para todos. O sistema capitalista e a sociedade salarial provém um número, se você olhar ao longo da sua evolução, um número decrescente e insuficiente de postos de trabalho e de emprego. Mas eu queria dizer que há trabalho e muito trabalho, tanto é que apesar das pessoas não estarem empregadas e estarem ganhando muito menos do que merecem ganhar, do que necessitam ganhar, você quase não vê ninguém parado. Está todo mundo trampando de algum jeito. Então, trabalho tem, companheiro. O que não tem é ocupação para as pessoas que permita a acumulação capitalista por parte do dono da empresa, por parte do dono da ideia, por parte das relações globalizadas. Mas desafia esse oráculo. A primeira coisa, tem trabalho para todo mundo, sim. O que não tem é emprego e renda. Agora, sabe o que tem? Trabalho e riqueza. Eu mostrei nas semanas anteriores um pouco da que é a nossa vida aqui na nossa comunidade e mostrei também a vida de outras comunidades lá longe. Mostrei coisa perto, mostrei coisa longe. E eu queria pedir a você que você não entre numa de que individualmente você vai fazer isso, porque isso é contrário biologicamente à sua espécie. Eu tenho vários amigos que estão fazendo trabalhos muito interessantes, mas que estão sozinhos. Meu irmão, minha irmã, você está no pior de todos os caminhos, porque você está assinando a sua derrota futura, porque só existe possibilidade se a gente for coletivo e se isso expandir para o nosso sucesso pessoal. Você pode achar que você é super diferente, você está só no mesmo joguinho de mostrar como você é capaz, como você é meritório, como você é suficiente. Tem trabalho para todo mundo e a sua função, se você é uma locomotiva, se você é um cara com capacidade, se você puxa as coisas para frente, é dar um passo para trás e criar espaço para todos. Eu vou dar exemplo. Enquanto eu estou falando aqui com você, normalmente eu gravo nas terças-feiras, porque esse é o dia que eu não estou fazendo almoço. Meu trabalho aqui na comunidade é a cozinha. Eu estou hoje muito limitado à cozinha, até por uma questão de locomoção, que eu perdi muita força nas pernas que eu tinha por excesso de trabalho. Hoje eu não estou lá. E aí tem lá, e eu estou ouvindo aqui enquanto falo com você, tem auxiliando a Débora, que é quem está pilotando a cozinha hoje, tem uma senhora de 89 anos e uma criança de 8 anos ajudando objetivamente e trabalhando para o benefício de todos. Isso só é possível porque eu dei um passo para trás, estou aqui falando com você, porque a Débora dá um passo para trás e cria o espaço para que talvez as coisas sejam um pouco mais lentas, as coisas possam ser demandar 2, 3 vezes mais trabalho em alguns momentos, mas pelo menos permitindo que haja trabalho significativo para todos. Você pode fazer isso a partir da sua casa, dentro da comunidade e se recusando a ficar um workaholic maluco que tem que fazer tudo, companheiro. Dividindo. Pô, mas eu vou ganhar menos. Não, você vai ganhar mais. Você vai ganhar menos renda, mas você vai ganhar mais riqueza. Você vai ter menos acesso à acumulação,
mas vai ter maior acesso à divisão de possibilidades. Bom, segunda coisa, olhando a religião econômica, a gente precisa ver e mudar a nossa cabeça religiosa. Eu queria dizer algumas coisas. A religião econômica, ela parte do princípio que nós vivemos num mundo escasso e de demandas ilimitadas. Isto é uma mentira. Eu poderia dizer, como já disse no passado, que o mundo é abundante. Não, o mundo não é abundante. Tá? O mundo não é abundante, nem o mundo é escasso. O mundo é suficiente. O mundo funciona em equilíbrio, em homeostasia, e assim é em todos os biomas. Os biomas vão até um determinado ponto e qualquer queda na homeostasia, qualquer mudança externa que afete a homeostasia de um determinado sistema ou bioma, ele vai se equilibrar de novo para que sempre haja o suficiente. O planeta nosso, ele é suficiente, tem ar suficiente, tem água suficiente, tem terra suficiente, tem espaço suficiente para todos nós, tá? Não tem nem escassez, nem abundância. Tanto a escassez quanto a abundância, o que gera a escassez e o que gera a abundância é a intervenção humana. E aí eu quero te dizer que desafiar a religião da economia é fazer uma intervenção humana que gere abundância. Várias populações originais nos demonstram isso de maneira muito clara, né? Fazendo e agindo de determinadas formas que permitam um mundo muito abundante, não só para si, mas para os seus descendentes, e com cuidado intergeracional, pensando 20 anos para frente, 60 anos para frente, 100 anos para frente. Eu sempre falo que quando você planta uma araucária aqui na nossa região, no nosso bioma, você não está necessariamente querendo achar que vai ter acesso a essa madeira e aos pinhões que dali virão. Porque é uma árvore que vai durar 100, 200, 300, 400 anos, eu garanto que você não vai durar tanto. Então, quem planta pensando nos seus descendentes, e não só na colheita daqui a 3 meses, então mudar o seu jeito de plantar, optar por florestas, trabalhar de modo a que a abundância gerada não seja acumulada, rejeitar a acumulação. É um processo que desafia a religião da economia, no qual a escassez está ali, poucos acumulam, e o objetivo de todo o sistema econômico é gerar acumulação, da administração aumentar e maximizar os lucros, acumular mais e eliminar os concorrentes. É uma decisão de fé. Para que eu possa gerar abundância, eu vou ter que dar espaço para criatividade, para inventividade, com limites, com renúncia e com sagrado. Essa religião da economia considera 3 grandes heresias. Qualquer forma de limite. Você pode olhar essa turma de neoliberal aí, o que eles querem tirar de restrição é deixa tudo, é o laissez-faire, laissez-passer. Faz o que você tiver. A gente só vai ter abundância para todo mundo se a gente colocar limite. Se todo mundo decidir, ou se uma parte do mundo decidir que vai consumir como um americano, não tem planeta para todo mundo. A gente precisa colocar limite. A gente precisa renunciar a possibilidades pelo bem de estar junto. A gente precisa tomar uma decisão de fé. E fé, companheiro, não tem nada a ver com crença, mas tem a ver com correr risco. E correr risco é uma questão de criatividade, de inventividade. É correr o risco de viver dentro de limites, de renunciar e de considerar tudo e todos sagrado. Se a gente não reincluir essas 3 coisas que a economia tem, nossa, nervoso. Falou em limite, os caras morrem. Renunciar de jeito nenhum, porque isso vai parar a economia. E se a gente considerar que as coisas são sagradas, os outros são sagrados, a gente vai destruir tudo ao nosso redor. Rever os mitos do progresso, rever o mito do desenvolvimento e da acumulação. Eu queria muito recomendar o Dicionário de Desenvolvimento do Wolfgang Sachs. Eu vou pedir que na edição coloque aqui a capa do livro, Dicionário de Desenvolvimento, editora Vozes, do Wolfgang Sachs. Se você quiser discutir progresso, desenvolvimento, por favor,
Leia esse livro vai te dar a condição. Né? Redefinir o ser humano como um produtor e não como um consumidor desafia a religião da economia. Na economia, quando você olha o ser humano, ele é um consumidor. Na verdade, o ser humano é um produtor, e um produtor de abundância, não de acumulação. Nós temos total condição de chegar num bioma e torná-lo cada vez mais produtivo, mais fértil e mais abundante. Agora, fazer isso é uma decisão. Se todo mundo tiver trabalho, todo mundo estiver produzindo, mais abundância terá para que todos possamos dividir. Mas só vamos poder todos dividir se nós abrirmos mão dos postulados da globalização, do desejo, da esperança de sermos todos americanos. Não vamos ser. A gente precisa reencantar a gente com um outro tipo de olhar, com outro tipo de futuro para a gente. Bom, isso quer dizer que para fazer esse negócio eu tenho, eu vou negar a religião, tá? Eu vou negar a religião, eu preciso me negar a participar desse ritual macabro e desse jogo de sofrimento horroroso e ter a coragem de ser um herege. Eu queria convidar você a ter coragem de ser um herege. Não é ser um vagabundo, companheiro. É ser herege. Sai da fantasia do dane-se. Sabe? E daí é problema dos outros, é meu direito. Sai dessa fantasia, porque isso está colocando todos nós em risco. E sai da fantasia da gestão da tragédia, que a solução para isso é a renda cidadã, é o Bolsa Família. E olha, antes que me joguem pedra, acho ótimo que tenha isso, mas somente como uma etapa remediadora. Isso não resolve o problema, porque isso está assumindo que não tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, só não tem lugar para que um monte acumule e um monte não tenha nada. Não tem lugar para todo mundo consumindo igual esse monte aqui de cima. Sem a renúncia, sem o limite, sem o sagrado anterior, não funciona o que eu estou falando. Então, tenha a coragem de dizer, eu não vou participar desse ritual de sofrimento, eu não vou preencher o meu Lattes. Aliás, vai lá no meu Lattes e vê quando é que foi a última autorização que eu fiz nele. Vai lá, pode procurar. Estou pouco me lixando para aquele troço. Tem que ter a coragem, tem que ter peito para falar, eu vou ser um herege. Eu vou assumir que eu vou ser queimado na fogueira se me pegarem. E eu não vou acreditar em fantasia, a história da carochinha, de dane-se. Dane-se quem, cara pálida? Dane-se até a hora que a sua mãe, sua tia, seu filho, sua prima, né? Dane-se os outros. E você, otário, está fazendo isso não percebendo que vai se danar é você mesmo. E outra, para com essa fantasia de que é mais direito, mais direito, mais direito, mais direito, mais direito. Mais direito a quê? Eu não quero direito nenhum, eu quero a obrigação de ser feliz com meu irmão. Eu quero a obrigação de fazer o bem comum. É isso aí. Ah, você é um herege. Prazer, bem-vindo. Se você achou muito ruim, desliga, sai do canal, vai para outro lugar. Tá? A gente precisa resgatar e exercitar a empatia, a compaixão e a misericórdia. Para isso, a gente precisa relativizar o valor do dinheiro. Porque eu não consigo ter empatia, nem ter compaixão, nem ter misericórdia enquanto o dinheiro for meu maior valor. Eu não vou conseguir dividir isso. E isso não se faz pensando, isso se faz exercitando. É olhando e se deixando entranhar com aquilo, te deixar tocar aquilo. E não ficar com raiva daquilo que você está vendo. Não discutir, mas tem que ver por que a pessoa está naquela situação. As pessoas estão com fome, as pessoas estão nuas, as pessoas não têm trabalho, as pessoas estão descartadas, as pessoas estão colocadas para fora. E elas estão participando de um jogo maligno, muitas vezes inconscientemente ligadas a isso. Compaixão, misericórdia. É tão bonito, né, quando você vê a Maria Bethânia falando, eu quero vacina, eu quero misericórdia. Aí é bonito, é artístico. Bom, estou falando a mesma coisa. Em vez de querer misericórdia, exerça misericórdia como treinamento de lidar com a doença da indiferença, com a psicopatia da indiferença. Qual o remédio para a indiferença? Compaixão, misericórdia. Sair, em vez de sair da sua zona de conforto, é sair do lugar onde você se esconde para não ver o outro que está sofrendo, olhar, sofrer e tentar responder. Vai cometer erro? Vai. Mas divide, cara, vai. Divide. Não vai perder nada com isso, não. Outra coisa é assumir a luta contra os armamentos.
Mas não adianta você ser contra armas e você estar na política do cancelamento, da eliminação, votar no BBB, clicar e bloquear pessoas, cancelar, fazer aqueles cancelamentos coletivos. Eu tô vendo o dia que eu vou ser cancelado por um monte de gente na minha vida. Eu tô nem aí, cara. Mas isso demonstra assim, cancelou meu desejo de matar, meu desejo de morte expresso num clique. Então, para com isso, né? Supera o paredão, né? Supera o medo de quem nos ameaça e para de achar que quem te ameaça é o cara que está do teu lado. Quem te ameaça é quem te oprime, quem te explora, quem retira de você o acesso à riqueza e que acumula riqueza na mão. Para de considerar como ciência aquilo que não passa de charlatanismo. Todas essas medidas econômicas, toda essa loucura, não passa de papo furado de charlatão, de coach charlatão, que acha que você vai ser feliz na hora que você ganhar um montão de dinheiro. A única pessoa feliz com esse é ele que está te enganando. Outra, troca a inclusão pela universalização. Incluir, a gente tem que sempre perguntar, incluir em quê? Depende, não sei se eu quero ser incluído. Eu me lembro da história da Raposa Serra do Sol, quando um índio chega na porta, no limite, quer dizer, da reserva, tira sua roupa, pega um arco e flecha e fala, não quero mais, eu quero reaprender aquilo que estava lá nos meus antepassados. Dizer não à inclusão? Eu diria que muito mais importante não participar dessa festa podre, não querer ser incluído nessa festa podre, não ser recebido nos carpetes e nos palácios e optar pela universalização. Mais do que inclusão, a gente precisa dar um passo e ampliar o horizonte da gente de que educação é para todo mundo, cultura é para todo mundo, arte é para todo mundo, beleza é para todo mundo, comida é para todo mundo. E não se satisfazer enquanto todo mundo não comer, enquanto todo mundo não tiver acesso a essas coisas. O que eu faço com os desejos e com os horizontes de consumo? Eu vou te ensinar uma palavra mágica. Não, obrigado. Você quer? Não, obrigado. Não quero. Muito obrigado. Se aproximar intencionalmente do outro. Eu tenho diferenças de orientação sexual, religiosa, de orientação política profunda com vários amigos meus e várias amigas minhas. Mas intencionalmente eu os chamo de meus amigos. E eu me mantenho em diálogo. É difícil. Alguns deles me coçam as orelhas, me confrontam o tempo todo, me fazem questionar. Mas intencionalmente, se eu não fizer isso, eles vão virar alguém que eu preciso eliminar. Olha, outra coisa importante é dar valor às coisas e não precificar as coisas. Quanto custa, não interessa. Interessa o valor que tem. Quanto custa seu filho, quanto custa a vida, quanto custa um prato bom de comida, quanto custa estar bem com as pessoas na mesa. Deixar de olhar para as demandas ecológicas ao nosso redor como problemas que precisam ser superados e começar a entender que elas são os limites da resiliência daquele sistema. Uma dica. O que eu faço de prática? Você está muito teórico. Então tá bom, cara. Começa a cuidar do seu lixo. Para de usar sacola plástica. Tá aí? Conseguiu? Não? Então, pois é. Como é que você quer que eu saia do campo teórico se você não consegue parar de usar sacola plástica? Se você não cuida do seu próprio lixo? Se você não assume que o lixo é teu problema e não problema do lixeiro ou problema do sistema de coleta? Por que você não dá jeito no seu lixo? Começa a fazer isso. Aceita esse desafio. É o mais simples. E se você não consegue nem fazer isso, se você tem medo de não ter sacola plástica porque você não sabe onde vai botar o seu papel higiênico, você tem um grave problema. Ah, e como é que eu faço? Converse com a sua avó, com a sua bisavó. Elas não tinham sacola plástica, elas faziam cocô, elas faziam xixi, elas tinham papel higiênico e elas davam jeito nisso. Não vou dizer como faz, vá procurar. Isso aqui não é oráculo, tá? Troca a resiliência do indivíduo pelo respeito ao limite de resiliência do ambiente que você vive. E quanto mais você trabalhar pela fertilidade do solo, pelos ciclos de vida, começa a criar minhoca em casa, meu irmão. Faz alguma coisa. Bom, trata a sua própria vida e trate-se, Jeremias, trate-se da indiferença.
trate-se seriamente que isso é uma psicopatia. Você é indiferente à dor do outro, exponha-se. Deixe sentir o que o outro sente. Tente se colocar no lugar do outro. Faça isso como exercício diário, senão você não vai sair desse lugar. E resgata horizontes. Gente, há espaço e há trabalho para todos. Eu vou dizer isso para ir finalizando o nosso vídeo. O que não há é a possibilidade de acumulação de todos. Isso não há possibilidade. Não tem como todos acumularem, mas sim tem trabalho para todos. A gente precisa abrir mão dos confortos para entrar em outras zonas de conforto. Horizontes amplos, e eu não tenho dúvida que esses horizontes amplos são os horizontes da universalização, por exemplo, e eles só serão possíveis de ser mantidos se nós mantivermos uma permanente vigilância a quem nos oprime, a quem nos domina e a quem nos explora. Você tem que ficar de olho e não dar descanso para essa gente. Para de perturbar o cara do teu lado, para de me perturbar também, para de perturbar quem quer que seja que está tentando fazer alguma coisa. E volta as suas baterias a quem efetivamente te domina, te explora e te oprime. Olha, eu te oprimo? Eu acredito que não. Eu te domino? Acredito que não. Eu estou te explorando? Também acho que não. Então, meu irmão, volte suas baterias para isso. Vigie isso. É mais interessante para a sua vida. Lembra que o hoje não é uma repetição do ontem, não seja anacrônico, né? E a palavra final para fazer esse horizonte é a palavra restauração. A gente precisa restaurar nossos rios, restaurar nossos canteiros, restaurar a terra, restaurar o ar. E aí tem um espaço de trabalho para muita gente. Esse New Green Deal que o pessoal fala aí é até um caminho interessante, quando você vê que tem muito trabalho para que as pessoas possam recuperar rios, recuperar solos, recuperar florestas, restaurar relações humanas, restaurar a possibilidade de que todos tenham acesso à abundância, restaurar a educação que as pessoas se tratavam umas com as outras. Não tenha medo, querido, de fazer uma ruptura institucional. Outra dica, não dê trela para as leis, principalmente as leis do mercado. Mas não dê trela. A lei não permite. Vamos fazer o quê, companheiro? Vai para baixo da zona do radar. A dica é essa, sai. Você sabe onde é que você se importa muito com a lei? Quando você quer ficar acima do radar. Você quer ser visto pelos outros. Você quer ter sucesso individual. Você quer ser o cara. Irmão, sai daí. Sai daí, vive a tua vida. Quanto mais abaixo do radar, melhor. Deixa lá a lei para quem quiser. Porque a lei só existe para impedir você e para permitir a empresa grande, para permitir que o grande acumule e para que você não possa. Então, cara, dane-se. Foque nas relações de amizade. Seja. E eu não estou falando dane-se para a lei, dizendo assim, não dê trela para a lei, para dizer sai matando os outros. Não, não, não. Exatamente o contrário. Dê trela para a lei que diz que você não deve matar, que você não deve cobiçar, que você não deve mentir, que você. Dê trela para essa lei. Agora, para as leis que dizem que você pode, que te autorizam ou desautorizam, cara, quem autoriza você é você mesmo. Quem autoriza a gente é o bem-estar comum. Agora, eu não estou dizendo com isso que as leis que nos fazem viver como seres humanos, não matar, não cobiçar, não mentir, não desrespeitar, não destruir, não roubar, essas são ótimas para ser seguidas. Mas não é dessas que eu estou falando. Estou falando das leis que dizem que você tem que ter um pé direito de 3,10 e você não pode ter um pé direito de 3 metros. Produza, meu irmão. Produza para quem gosta de você, produza para as pessoas da sua casa, produz para quem pode usufruir riqueza com você e dane-se a lei. Dane-se a lei. Assuma a linguagem da revolução e para da linguagem da adaptação. Não joga o jogo. Não joga o jogo. E assume estruturas cooperativas. Me escreveram no outro dia aqui perguntando como é, você conhece alguma comunidade em lugar tal, lugar X, lugar Y, onde é que eu posso arrumar? Cara, não existe comunidade pronta. Você não vai achar isso. Vai buscar cooperação na sua vizinhança, fala com o teu vizinho do lado, vai restaurar as relações de vizinhança, vai falar com a tua família,
vai falar com o produtor rural, vai falar com quem você conhece, meu irmão. Faz alguma coisa no sentido cooperativo, colaborativo e para de achar que o cara vai te passar para trás. Ah, e se me passarem para trás, passou, você já sabe que não dá, vai para o próximo, insiste. Essas são as dicas que eu queria deixar para você de como a gente se livra disso. Ah, é a solução? Não. É pelo menos uma tentativa de fazer alguma coisa. Mas basicamente eu quero lembrar e reafirmar: tem lugar para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem abundância para todo mundo. O que não tem? Capacidade de acumular, e nós não podemos entrar nesse jogo de seleção negativa. Eu espero que você aprofunde, leia o livro da Silvia Viana, leia os livros do Primo Levi, leia os livros do Viktor Frankl, leia esse livro aqui, por exemplo, do Wolfgang Sachs também, Fair Future. Esse é um livro que só tem em inglês, não tem em português, é um livro bem legal sobre recursos, conflitos, seguridade e justiça global, um livro todo rabiscado aqui, porque eu gosto muito também. Então, Fair Future, tá? Então, leia, isso aqui não é o suficiente. Um abraço e até a semana que vem. E agora, acabou! Amanhã entra no ar nosso podcast com o tema completo da semana para você ouvir onde quiser. Muito obrigado pela companhia essa semana. Segunda-feira tem mais. Até lá!